Então, aqui é o plano de coordenadas, das coordenadas, né, x e y, e gráfico de equações. Então, assim, o plano coordenado é o link, faz um link entre álgebra e geometria, certo? No plano coordenado, a gente desenha gráficos de equações algébricas. Por isso que ele faz o link entre álgebra e geometria. Porque você tem a equação algébrica, que, como o próprio nome já diz, faz parte da álgebra, e você faz os gráficos, que por sua vez é a parte da geometria. No plano coordenado, ali, né, os gráficos, por sua vez, nos permitem ver a relação, o relacionamento, né, a relação entre as variáveis e a equação. Então, basicamente, é isso. Você vai ver a relação entre as variáveis na equação. É como as variáveis da equação se relacionam, certo? É muito legal essa visão aqui, essa forma. E aí a gente vai estudar o plano numérico, ou plano coordenado, né, de coordenadas. Aqui um pouquinho de história. O plano cartesiano tem o seu nome em memória ao matemático francês René Descartes, que eu não sei falar. Embora um outro francês, que foi o Fermat, aqui tem ó, você vê, deu 64 anos, aqui 54, que também inventou, descobriu os princípios da geometria com coordenadas ao mesmo tempo. Esses dois matemáticos são muito... vale a pena conhecer um pouco mais aqui do Fermat e do Descartes. Olha, assim como pontos na linha podem ser identificados com números reais, então, assim, pontos na linha se identificam nos reais. Para formar a reta real, a reta de coordenadas, e pontos no plano podem ser identificados com pares ordenados de números, tá? Para formar o plano de coordenadas, ou plano cartesiano. Para fazer isso, a gente desenha duas retas reais perpendiculares. Então, aqui, ó, duas retas reais perpendiculares que se interceptam no ponto zero de cada linha. A gente vai ver isso aqui. Normalmente, uma linha horizontal representa o x. Ó, x é horizontal, y é vertical. O ponto de interseção é a origem O. Aqui está com texto, né? A gente vai ver visualmente aqui logo abaixo. E os dois eixos dividem o plano em 4 quadrantes, tá? 4 quadrantes, que é chamado 1, 2, 3 e 4 na figura. Os pontos nos eixos coordenados, não são designados para nenhum quadrante. Isso. Então, assim, o que ele está querendo dizer com esse parênteses no final aí? É que, por exemplo, olha só. Então, esse aqui, a gente vai discutir bem. Esse não vamos terminar ele hoje, provavelmente, não sei. Mas, porque é importante ver devagar para entender. Aqui é reta real. Ó, esse x é uma reta real. O y é outra reta real. Então, é bom fazer a associação de que o plano de coordenadas, né, o plano cartesiano, vamos chamar assim, ele é composto de duas retas reais, igual a reta real que a gente estava trabalhando de forma isolada, seja chamando x, y, z, w, u. Aqui chama de x as abscissas, ou abscissas, né, para você lembrar do x, abscissas, e as ordenadas é o que não é abscissa.
que é o Y. E aí, os quadrantes, eles são feitos em sentido anti-horário. Não sei por quê, deve ter alguém fez isso, gostou, e ficou assim. Então, esse é o primeiro quadrante, segundo, talvez porque aqui são os positivos, né, e depois... Aí aqui é o primeiro quadrante. Todos os pontos que estão aqui dentro fazem parte do primeiro quadrante. Todos os pontos dessa região aqui infinita, né, que vai lá para o infinito, que não dá para desenhar porque nosso caderno é finito, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Então, quem que fala? Vamos ver se vocês... bom, aí aqui, só uma coisa. Aqui tem a reta real, Y, aqui tem a origem é o 0. Vou fazer algumas perguntas para vocês, para o pessoal responder, né? Então, a reta real X, ela está em qual quadrante? Alguém responde? Agora isso foi, sei lá, parece que está uns 4 ao mesmo tempo. Não, ela não. Então, a reta real X e os pontos, a reta real, né? Que são os pontos da reta, ou a reta, tem infinitos pontos. A reta X e a reta Y não estão em nenhum quadrante, tá? O quadrante é fora das retas, tá? Isso é o que ele está falando aqui, ó. No final, ó, os pontos nos eixos, ou seja, na reta, no eixo. Então, eixo e reta aqui são sinônimos. Essa palavrinha são eixos. Eixos coordenados, ele está querendo dizer nas retas reais, que no caso aqui são reais. Não, então ele está falando, ó, não são designados a nenhum quadrante. Não estão em nenhum quadrante. Então, por quê? Porque a interseção é a fronteira, certo? É a fronteira. Não estão em nenhum quadrante. Outra coisa que eu ia perguntar, bom, deixa eu ver aqui. Vai falar ali, mas eu quero ver só se já tem uma intuição. Por exemplo, o quadrante... Me fala, vamos colocar aqui sobre quem que é maior que 0. Ó, vou colocar aqui. Então, aqui, o X, no primeiro quadrante, ele é maior que 0. E o Y, ele é maior que 0 ou menor que 0 no quadrante 1? Aqui já fica uma posição. Maior que 0. Maior que 0. Tá, ele é maior que 0 porque, veja bem, todos esses pontos, ó, esse ponto aqui é chamado de P. E aqui... Então, esse ponto P, ele tem as coordenadas A e B. Sempre o ponto, ó, qualquer ponto, aqui vai vir o X e aqui o Y, tá? Em ordem alfabética, é uma questão de ordem alfabética, X, Y. Então, o primeiro que aparece é o X, e aí você faz uma... como é que fala? Uma projeção. O que é projeção? Projeção é você fazer uma reta que é perpendicular, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui não é uma projeção. Mas se eu fizer essa projeção aqui, vai dar outro número aqui. Não, porque isso não é uma projeção. Projeção é formando 90 graus, tá? Esse ângulo é 90 graus. Esse símbolo aqui que você faz significa 90 graus, perpendicular. Então, por isso que esse ponto aqui é o A, quando você faz a projeção. Fazendo a projeção no eixo Y, você obtém o ponto B. E esse ponto B está acima do 0, né? Olhando a setinha aqui, porque aqui você vai para o positivo, aqui você vai para o negativo. A esquerda, então para cima positivo, para baixo negativo, a esquerda negativo e a direita positivo, para poder lembrar. Agora vamos para o próximo. Então, alguém não entendeu por que o primeiro quadrante tem X maior que 0 e Y maior que 0? A Calbineia perguntou aqui, os quadrantes, você quer dizer... Você pode repetir? Olha, é o seguinte, porque a gente, para saber as coordenadas do ponto, nós temos que traçar uma reta até o eixo.
né? Então, para saber a coordenada do ponto P, deixa eu pegar um número, assim, por exemplo, vamos supor, aqui é o 1, aqui é o 2. Ó, se eu pegar esse ponto Q, quais são as coordenadas do ponto Q? Então, você faz uma reta perpendicular até o eixo X, vê que número que dá, ele vai ter a coordenada X, 2. Daí você faz outra reta perpendicular forma 90 graus, né, ortogonal, e vai ver que número que dá. Deu no Y. No Y deu o número 1. Então, este ponto Q, ele tem X igual a 2. Ó, esse é o X, esse é o Y. A gente vai ver mais exemplos disso. Eu estou só dando uma adiantada aqui, mas assim, na hora que você vai ver, ó, aqui está cheio de pontos para a gente olhar com mais calma, né? Deixa eu passar adiante, porque eu estou fazendo talvez uma. Professor, o que a gente estava falando no privado, ó, nos comentários foi que eu estava perguntando se a reta X e Y, elas eram utilizadas para separar os quadrantes. Aí o Marcos Vinícius falou que talvez elas fossem utilizadas para criar os quadrantes. Foi isso que a gente estava... Tá, perfeito, entendi. Não, então, é isso. Também acho, professor. Eu acho que os quadrantes, talvez estejam ligados a quando você vai trabalhar com a circunferência, não, professor? Quando o senhor faz uma circunferência, aí, tipo, do X para a direita que começa o zero, né? Aí vai até 90 graus, que é X positivo, no caso, para cima. Aí acho que eles dividem os quadrantes assim, com tangente também. Isso, isso, exatamente, tá, tem a ver, os círculos trigonométricos que você está comentando tem a ver com esses quadrantes, também, você também usa o quadrante no círculo trigonométrico, ou seja, eu poderia desenhar um círculo aqui, de forma a usar seno, cosseno, tangente, esse 90, ele não tem a ver, para esse caso aqui, não tem a ver com nem o valor de x, nem o valor de y, tá? Eu coloquei aqui só para lembrar da geometria mesmo, né? Sim. Mas perfeito, bem observado. E quer ver? Antes de continuar, vamos passar para os exemplos numéricos e depois a gente volta para não ficar muito abstrato aqui, né? Então, o ponto P no plano coordenado é dado por um par ordenado, por um par, AB, tá? É um par, chama par ordenado porque a ordem importa, tá? Ou seja, AB é diferente de BA. Ó, então, por que chama par ordenado? Estou resumindo, a ordem importa. Ou seja, AB é diferente de BA para A diferente de B. Porque, claro, se o A for igual a B, é a mesma coisa, mas por isso que chama par, par, porque são dois elementos e é ordenado porque a ordem importa. Só isso, daí que vem o nome. Aí, isso eu já expliquei, que o primeiro número A tem a ver com X e o B com Y, tá? Então, esses pontos P, ou PI, né, que representa qualquer ponto, digamos assim, P1, P2, P3, eles têm o X, digamos, o índice I aqui e o Y. Mas eu não vou colocar esse índice para não achar que... O ponto P é X e Y. E é como se fosse, ele fala aqui, ó, é como se fosse um endereço, como se fosse o endereço do ponto P. Porque te dá a localização no plano. Então, aqui, ó, aqui a gente tem vários pontos. Ó, aí depois eu volto daquela pergunta que eu ia fazer, porque aqui já vai ficar claro. Então, aqui, ó, você tem... vamos colocar nome para esses pontos aqui. Deixa eu ver se... letras, né? A, B, C e D. Então, o A...
Bom, aqui, bom, vocês já sabem, então esse aqui é o x, esse aqui é o y. Então, bom, por que o x, o a tem x igual a 1? Porque a projeção vai no ponto 1 do x. Então, a projeção do ponto A no eixo x coincide com o ponto 1 no eixo x. Qual que é a coordenada y do ponto A? Então, o que você faz? Você traça uma reta até o eixo y. Então, aqui você sabe que é 2, aqui é 3. Então, por isso que o y é 3. Note que qualquer projeção que você fizer no x vai sempre dar maior que 0. Por isso que eu coloquei lá que nesse quadrante, nesse primeiro quadrante aqui, você tem sempre que x é maior que 0 e o y é maior que 0. Porque até pediram para eu repetir, eu preferi repetir na forma desse exemplo numérico, porque todos os pontos, você pega todos os pontos que você fizer aqui a projeção no x, ele vai corresponder a x maior que 0. Todos esses pontos que você fizer a projeção no eixo y, ele vai bater no y maior que 0. Por que x maior que 0? Porque está à direita da origem. Eu vou escrever só nesse primeiro. Por que essa parte? Porque está à direita da origem. E por que o y é maior que 0? Porque está acima da origem. Então, na reta, são duas retas reais. Então, agora, você tem que duplicar o seu raciocínio. O que você estava enxergando para uma reta real, você conseguia enxergar bem. O que enxergava para outra reta real, já conseguia enxergar bem. Só que agora, quer dizer, para cada reta real, uma reta real isolada você consegue enxergar bem. Agora, coloca as duas retas reais e trabalha agora com duas informações, com duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Então, me fala se alguém tem alguma dúvida com relação ao primeiro quadrante. Escreve aqui ou liga o áudio para, se tiver alguma pergunta, não entendeu alguma coisa referente ao primeiro quadrante. Que aí só queria lembrar assim, que a definição de projeção. Isso. A projeção vai ser... É tipo uma sombra, certo? A projeção é como se você ligasse aqui uma luz. Como é que desenha a luz? E fizesse a sombra... Vou até pôr legenda, né? Porque o meu desenho precisa de legenda, senão a pessoa não sabe o que é. Você vai colocar uma luz e ele vai fazer a sombra no eixo X para achar a luz para o X. Depois você vai colocar essa luz aqui à direita, daqui para cá, e vai ver qual sombra ele vai fazer no eixo Y, né? Então, assim, explicando geometricamente, é a reta que é perpendicular forma um ângulo de 90 graus com o eixo, aí você tem aquela coordenada do eixo X, mesma coisa para o Y, ou então você pensa na questão de uma luz com sombra. Então, essa é a definição. Formal e informal, né? Olha, aqui, então, o segundo quadrante, ele tem o seguinte aspecto, o X e o Y com relação ao zero. Então, me fala... Alguém, quem visualiza no segundo quadrante, se o x é maior ou menor que 0? X é menor que 0. X é menor que 0, exatamente porque todas as projeções que você fizer, eu estou fazendo um risco assim, ó, todas as projeções que você fizer, vou fazer mais devagar, senão não aparece na tela. Todas as projeções desse segundo quadrante que você fizer no eixo X, note que ele está à esquerda da origem. E o Y?
Maior que zero, porque ele está acima da origem. Maior que zero, porque ele está acima da origem. Exatamente. O terceiro quadrante. Vamos ver o x com relação ao zero e o y com relação ao zero. Tá, então aqui ó, são todos esses pontos. Vamos ver o x. Para pegar o x, você tem que fazer a sombra dele lá no eixo x. Então, todos esses pontos que estão no terceiro quadrante, quando ele encosta a sombra dele, né, eles fazem, por exemplo, esse é o ponto C, mas aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto. Mas a sombra dele no eixo x sempre vai estar à esquerda do zero, então ele é menor que zero. Do mesmo modo, todas essas sombras que a gente fizer aqui dessa região, ó, porque o terceiro quadrante é toda essa região. Vou pintar só o terceiro. Mas qualquer ponto que está aqui, ó, se você fizer a sombra dele no y, ele vai dar sempre abaixo. Vou colocar um ponto aqui, que essa origem é especial, né, porque ela separa os positivos dos negativos. Então, o y vai ser também negativo, menor que zero. O quarto quadrante, então, o x e o y com relação ao zero. Pode falar quem quiser, vai abrindo. Todas as sombras que a gente faz no eixo x, e dá sempre à direita da origem. Porque tem duas origens que coincidem. Tem a origem, o zero, ele é a origem para duas retas. O zero é a origem para reta real x, para o eixo x é a reta real. Ele chama eixo aqui, né? Quando ele está junto, as duas retas reais estão juntas, ele não vai ficar falando reta real x, fala eixo x, que é uma terminologia mais adequada. E também o zero é a origem do eixo x, também é a origem do eixo y. Que essa é a ideia do gráfico, essa é a ideia que o Descartes teve, juntamente com o Fermat. Então, a sombra dele sempre vai dar à direita, porque quando você faz a sombra no x, esquece que o y existe. Então, qualquer ponto dessa região aqui vai ter do lado direito, vai encostar no eixo x do lado direito do zero, por isso ele vai ser maior que zero. Já o y, que vai ser essa região, sempre vai ter esses pontos abaixo do zero. Se é abaixo do zero, é porque é menor que zero. Então é o seguinte, né? Como a gente já deu o horário, eu gostaria a gente parar por aqui, mas antes de finalizar, saber se vocês têm alguma dúvida.